Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas, nos grupos de WhatsApp que você tem, em muitos lugares, e também deixa nos comentários o seu pedido de oração. O nosso tema é: quando você se sente fraco, Cristo te sustenta. O texto base está em 2 Coríntios capítulo 12 e eu vou dizer o contexto. Paulo estava vivendo uma grande dificuldade, que ele chama de espinho na carne. Ele orou 3 vezes e pediu para que Deus retirasse essa dificuldade, essa resistência que o estava perturbando. E a resposta de Deus foi a mais surpreendente. Paulo queria que Deus falasse: sim, meu filho, estou retirando agora. Mas Deus disse: sim, meu filho, a minha graça, ela te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos ler? A despeito de eu ter já dito, vamos ler exatamente o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o Senhor quis dizer para Paulo é o que eu repito para mim muitas vezes: quando a tua força acaba, começa a força de Deus. E o que é melhor, a minha força ou a força de Deus? É claro que é a força de Deus agindo na minha vida. Eu vou dar um exemplo pessoal e depois eu vou dar um exemplo na Bíblia para você. Exemplo pessoal: eu gosto de falar por mim mesmo, para não expor ninguém. Existem pessoas introvertidas e extrovertidas. Não é defeito ser introvertido, não é defeito ser extrovertido. Simplesmente são características que fazem parte da sua vida. Pessoas introvertidas têm uma tendência a serem mais concentradas. As pessoas extrovertidas, elas são muito boas em relacionamento. E Deus, Ele não criou ninguém igual a ninguém. Então não tente mudar ninguém. Quem é extrovertido, deixe ser. Quem é introvertido, deixe ser. No entanto, dentro de ser introvertida, eu sou introvertida. Eu era uma tímida, mas uma tímida de forma doentia. Quem me conhece ou quem já me segue aqui no canal já sabe, porque eu já falei isso várias vezes. Claro que eu gostaria que Deus retirasse a timidez da minha vida. Porque a timidez é uma timidez, quando a timidez ela é acima da média, como é no meu caso, você tem uma prisão, não é tudo que você consegue fazer. E uma das coisas que eu não conseguia fazer era falar em público, e câmera nem pensar. Por quê? Porque você fala: mas é só você e a câmera. Não, a câmera ela inibe, ela parece um monstro diante de mim, por causa da timidez. Eu acho que não, eu não estou falando muito bem, não, eu acho que eu não estou sendo espontânea, enfim, vem muita coisa na cabeça. É claro que eu gostaria de falar: Deus, assim como Paulo, eu te peço, tira essa timidez da minha vida. Aí Deus fala: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que isso significa? Significa que eu vou depender de Deus para essa situação. Todas as vezes que eu preciso falar em público, eu preciso de Deus agindo na minha vida. Todas as vezes que eu aperto o botão para gravar, eu preciso de Deus para me ajudar. Não é algo fácil, é só Deus na minha vida. Você está entendendo? É isso que é Deus agindo na sua fraqueza. É Deus trabalhando na sua fraqueza. Tem coisas que Ele não vai tirar, mas Ele vai permitir que você vença pelo poder dEle. Mas eu disse que daria um exemplo na Bíblia. O exemplo se a gente olhar para Hebreus capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. Nessa galeria tem homens e mulheres extraordinários, mas eles têm algo em comum, e que está escrito em Hebreus 11: da fraqueza tiraram força. É isso que eles têm em comum. Eles têm 2 coisas em comum: todos eles tiveram fé, por isso que foram chamados de heróis da fé. E a segunda característica em comum: todos eles tinham fraqueza. Quando eu olho para Gideão, que está na listagem, Gideão, ele era prisioneiro do medo. Quando eu olho para Raabe,
Eu sei que ela era prisioneira de um estigma sobre a vida dela. Ela achava que ninguém ia acreditar nela por ela ser prostituta. Enfim, todos da galeria dos heróis da fé tinham suas fraquezas e dificuldades. Mas eu quero trazer para você hoje a vida de Moisés, um homem admirável que você nunca o reconheceria pela fraqueza, mas sim pela força, porque afinal de contas ele foi um grande general do exército de Deus, usado para falar com o faraó, uma firmeza incrível, uma mansidão extraordinária, a ponto de estar escrito que não tinha ninguém mais manso do que Moisés, não tinha ninguém na terra mais manso do que ele. Enfim, um homem que sinais, prodígios, maravilhas agiam através da vida dele. Mas quando a gente analisa Êxodo capítulo 3, o encontro dele com Deus na sarça, nós vemos quantas fraquezas que Moisés tinha. O diálogo é um diálogo sofrível. É só a paciência e o amor de Deus para aguentar a tantas desculpas e tantos limites que Moisés tinha. Deus aparece de uma forma extraordinária para ele na sarça, fala que vai usá-lo de forma extraordinária. Ao invés dele ficar impactado, ele fala, leia comigo em Êxodo capítulo 3, e ele está escrito no versículo 11, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Pergunta de Moisés, quem sou eu, Senhor? Eu já não sou mais o filho da filha de Faraó, eu não estou mais no palácio, eu sou um fugitivo. Quem sou eu? Eu sou um fugitivo. Quem sou eu? Eu sou um homem que está vivendo aqui isolado no meio do deserto. Quem sou eu? Um homem desacreditado. Mas Deus, Ele não tirou essa dificuldade. Não, eu vou te tirar do deserto, vou te pôr de volta no palácio e aí tudo bem, aí todo mundo vai acreditar em você. Não, Deus falou, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Qual foi a resposta de Deus? Eu estarei com você. A minha presença te basta, a minha graça te basta. Então o que eu quero liberar para você, não importa a dificuldade que você está enfrentando agora. Eu quero dizer que a presença e a graça de Deus te basta para você vencer essa resistência, essa dificuldade que você está escrevendo aqui nos comentários como pedido de oração. E a conversa continua. Moisés não se convenceu ainda. Ele disse, ninguém vai acreditar em mim. Você está vendo? Ele só põe impossibilidades. Olha quantas fraquezas Moisés tinha. Ninguém vai acreditar em mim. Deus falou, vai sim, porque Deus repetiu, eu sou contigo, a minha presença vai com você, os sinais vão te acompanhar. Tenha certeza, os milagres de Deus, eles não são só para pessoas que, na Bíblia, ou pessoas que você admira o testemunho. Os milagres de Deus são para você. Mais uma vez eu falo da minha vida. Eu me converti com 13 anos, com 13 anos, eu não era um ex-nada, eu era uma adolescente. Por que eu digo um ex-nada? Porque a igreja onde eu me converti, Cristo Salva, uma igreja maravilhosa, ali tinha muitos testemunhos de transformação. Era um ex-viciado, um ex-alcoólatra, um ex-isso. E aí eu pensava, eu não sou ex-nada, eu sou uma ex-pecadora, mas pecadora, eu sou justificada, o pecado a gente continua lutando contra ele. Eu não tenho... Se eu contar um testemunho, eu não tenho um testemunho de impacto. Até que Deus mostrou sim. Você é uma sobrevivente no meio da sua família. Você, através de você, toda a família Pedrini vai ter uma outra história, porque você escolheu me servir. Então não haverá mais destruição, falências, os divórcios que tanto assolaram a sua família, mortes trágicas que tanto assolaram a sua família. E foi isso que eu vi. Eu tinha que entender que o poder de Deus estaria se aperfeiçoando em todas as minhas dificuldades, todas as minhas fraquezas. Mas Moisés, ele continuou, ele disse, quem sou eu? Ninguém vai acreditar em mim. E ele continuou com a lista, eu não sei falar. E sabe como ele termina? Escolhe outro. Gente, isso está escrito em Êxodo capítulo 4. Esse escolhe outro, Senhor, envia outro, não a mim.
Olha como ele era uma pessoa fragilizada. Não que ele fosse fraco, ele era fragilizado. Aprende isso comigo. Você não é fraco porque Cristo é forte em você. Você está fragilizado pelos muitos golpes na sua vida. Mas hoje é o dia de você aprender que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e que entre esse pedido de oração esteja que um pedido, o principal. Deus, eu quero que o seu poder se faça, se manifeste no meio da minha fraqueza, em nome de Jesus. Você acredita em milagres? Então deixa aqui nos comentários, eu acredito em milagres e eu recebo o meu milagre. Vamos orar? Senhor, como é bom saber que o Senhor é o Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando termina a nossa força, começa a sua força. O Senhor é um Deus onde a nossa fraqueza se torna oportunidade para o Senhor se manifestar. Deus grandioso, maravilhoso, estende a tua destra poderosa, toca naqueles que estão aflitos, angustiados, doentes, Senhor, e cura, transforma, fortalece, alegra, em nome de Jesus, restitui, abre portas de oportunidade, em nome de Jesus, resgata, ao Senhor, pessoas que amamos e que estão neste momento aprisionadas ou estão distantes do teu poder. Cremos no teu milagre. Manifesta em nossa vida, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a sua oração continue, não só neste momento, mas durante todo o dia. Quando você se sentir fraco, diga para você mesmo: aonde acaba a minha força, começa a força de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Deixa o seu like, compartilha com muitas pessoas e eu te aguardo no nosso próximo vídeo às 18 horas.